que há uma condição que ela é principal para que uma pessoa seja filho de Deus. O mundo ensina, o mundo prega, o mundo fala que todas as pessoas que nascem no mundo são filhos de Deus. Mas a Bíblia diz que todos quantos crerem em Jesus serão feitos filhos de Deus. Ou seja, todos que nascem como criatura, eles que foram criados por Deus. Mas ao longo do caminho da sua vida, ele pode crer, nascer de novo e ser lavado pelo sangue de Jesus e ser transformado por ele e se tornar filho de Deus. Mas imagina o que é ser filho de Deus. O que é ser filho de Deus? É um privilégio, não que a gente mereça esse privilégio, mas que o próprio Deus nos considera e nos chamou para ser seus filhos. Amém? Nós vamos orar agora pelas crianças, elas vão para a salinha e vão ali aprender um pouco da porção da palavra de Deus. Amém? Olha aqui, para de brincar, olha para mim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Deus pelas nossas crianças. Elas sejam guardadas debaixo da luz santa e poderosa desse mundo tão vil e perverso que nós enfrentamos e vivemos de Deus. Que as influências do mundo não venham, Senhor, a nos influenciar os nossos filhos, aqueles que pertencem ao Senhor. Nós pedimos a tua bênção agora, que eles vão para essa linha. Abençoa sempre a administração deles, para que eles aprendam, que eles guardem o coração deles, guardem a mente e o coração das nossas crianças. Para a glória e a honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos ir. Há uma coisa que sempre acontece comigo aqui, né? Eu vou trazer uma ministração da palavra do Senhor e ao longo da semana começa a acontecer alguns fatos que vão confirmando, né, aquilo que a gente vai ministrar. Então, eu estou tentando achar aqui comigo. Não sei se é antes ou depois. Abra sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu depois da morte. O Ageu roubaram o Ageu da minha Bíblia. Quer meu celular? Não. Quer meu celular? 2 livros antes de Malaquias. 2 livros antes de Malaquias. Olha aí, tá vendo? Tem aí os universitários. Eu fui Miguel, fui Naum, fui Abacuco, fui Sofonia. Ageu. Está aqui, achei, estava escondido aqui, mas eu consegui achar ele. Há uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração, eu tenho meditado nisso, sobre a palavra do Senhor. Há algum tempo atrás, quando nós estávamos em uma outra situação, em outro ministério, porque através de uma serva do Senhor, o Senhor falou comigo o seguinte: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu creio nisso, irmão. Agora, a gente sempre imagina que glória da segunda casa será maior que a primeira. A gente pensa sempre em quantidade, né? Quantidade, em volume. A gente tem sempre essa ideia de que o negócio vai explodir, vai estrondar, e por isso vai ser uma glória grandiosa. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a enxergar, procurar enxergar como Deus enxerga. E a glória da segunda casa, ela pode ser grandiosa mesmo sem ter volume. Mas presença, sim. Então, isso é muito importante a gente entender isso, porque a gente não cria aquela expectativa, achar que a glória está sendo maior, porque a quantidade
de volume das igrejas, dos templos e do hall de membros cresceu, quando na realidade o que eu prefiro é a quantidade da presença de Deus, e a glória da segunda casa ela é maior que a primeira, porque a glória da segunda casa, a glória de Deus na segunda casa será maior que a primeira. Mas o que eu quero ler com os irmãos agora é o capítulo 1. Vou ler o capítulo 1 até o versículo 15. No primeiro dia do ano do mês segundo do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por mim, por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, dizendo: assim diz o Senhor. Veja só que a palavra de Deus está dizendo assim: quem diz isso é o Senhor. Eu estou aqui, Deus disse. Então, assim diz o Senhor dos exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: veja onde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor, novamente, diz o Senhor Deus: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira e construam o templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês ocupa a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo o que mais a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi purificado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo obedeceram à voz do seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor o enviará. E o povo temeu ao Senhor. Amém? Vai, Gustavo, a tua palavra. Ela é poderosa. Ela é mais penetrante do que a espada dos mundos, que vai até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir as intenções dos nossos corações. E eu me apresento diante de ti, Senhor, para profetizar a tua palavra. Que a tua palavra encontre, Senhor, encontre, Deus, os corações guarda, que ela caia como uma semente que cai numa terra boa, Senhor, e possa frutificar para a glória do teu reino. Repreendemos toda ação do diabo para roubar ou minar a palavra do Senhor, que ela não venha chegar no lugar onde ela necessita chegar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O que nós acabamos de ver na palavra do Senhor, Israel estava vivendo um tempo em que já vinha, ao longo do tempo, em desvios do propósito da vontade de Deus, em tudo aquilo que Deus tinha ordenado. Não foi apenas aqui quando Ageu profetiza a respeito das ações de Israel. Já havia um tempo Deus sempre buscando de que o povo pudesse reconhecer, se arrepender e voltasse para Deus, mas o povo não voltava. Aqui é um dos momentos em que Deus envia
está enviando os profetas, enviou Isaías, enviou Jeremias, enviou Sofonias, enviou Amós, enviou e outros. Eu ia falar do Jonas, mas o Jonas foi para mim só. E enviou seus profetas para alertar o povo, para chamar a atenção do povo, para que o povo entendesse e se voltasse para buscar a Deus. Então essa era uma condição do povo de Israel, de que eles tinham que construir o templo de Deus que tinha sido destruído. E ele precisava continuar sendo construído. Mas o povo começou a se preocupar muito mais como eles iam construir suas casas, onde eles iam morar, e depois que eles pudessem então fazer as suas moradias ali muito bem feitas, eles então iam deixar para depois, para começar a reconstrução do templo de Deus. Então Deus olha e chama o povo, chama o sacerdote, chama o sumo sacerdote e envia então Ageu para dizer para eles o que estava acontecendo. Nós estamos falando aqui do templo de Deus. O templo de Deus era onde o povo buscava o Senhor, onde era uma reverência para que o povo pudesse buscar a presença de Deus. Deus tinha instituído a construção do templo para que o povo pudesse se dirigir até lá, para que pudesse então cultuar a Deus, para que pudesse servir a Deus e guardar os seus preceitos e guardar a sua palavra. Então esse é o objetivo da existência do templo, aonde eles iam oferecer sacrifício, onde eles iam oferecer sacrifícios de expiação, sacrifício de oferta, sacrifício de holocausto, quando Deus tinha ordenado através de Moisés, quando Deus tinha falado para Moisés como deveria ser feito. Mas ao longo dos anos o povo começou a deixar de fazer essas coisas, e aí começaram então a vivenciar, a deixar o templo para depois que eles descansassem, para depois que eles fizessem tudo que era pertinente à vida deles, e eles fossem então depois disso construir o templo, sobrar tempinho para construir o templo. Agora, a palavra de Deus ela diz para nós de que onde está o templo do Senhor? Nós podemos dizer isso, onde está o templo do Senhor agora? Alguém sabe dizer? Onde está o templo do Senhor? O templo do Senhor sou eu. Ou seja, se eu sou o templo do Senhor e recebo essa palavra de Deus na minha vida, está falando a respeito do templo dele nos dias de hoje. Porque a gente muitas vezes lê a palavra de Deus, usa alguns fatos, alguns acontecimentos, para a gente apenas discorrer em cima daqueles textos, daqueles fatos, e poder falar sobre a respeito da história daquele povo, dos desvios daquele povo, mas nos esquecemos de trazer essa palavra para os nossos dias, o que ela pode representar para mim nos dias de hoje. Então eu sou o templo de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. E como é que está o templo do Espírito Santo hoje? Como eu tenho cuidado, como eu tenho feito com o templo do Senhor? Aqui está falando de reconstrução do templo. Ele está falando de que quando reconstruir o templo, a glória dessa casa será maior do que a primeira. Ou seja, a presença de Deus, ela vai ser mais poderosa quando o templo de Deus for reconstruído. Agora, veja só, ele está dizendo que vocês estão preocupados com as coisas que vocês idealizam. Muitas de nós estamos preocupados com os nossos ideais. Muitos de nós estamos preocupados com os nossos sonhos. Temos reservado tempo para buscar Deus. Muitos de nós não têm reservado tempo para buscar Deus. Muitos de nós não têm procurado preservar esse tempo de maneira santa, como assim a palavra de Deus diz que deve ser santo. Aquele que é santo, Deus, Ele é santo, nós que somos santos devemos ser santos como Ele. Ou seja, devemos ser separados do pecado e não devemos nos deixar contaminar até mesmo pelas influências que o mundo prega para nós. Porque o que acontece nos dias
em ir para a casa de Deus, até mesmo se reunir nos templos, nos locais onde a igreja se reúne, nos templos de pedra, de madeira, né, de tijolo, não importa, estão se preocupando em ir para oferecer, dizer, estou oferecendo a Deus aqui o meu culto, aqui o meu louvor, aqui a minha oferta, e Deus vai receber isso de maneira agradável. Aqui esse povo deixou de servir a Deus. Eles serviam a Deus, mas eles não faziam, não ofereciam aquilo que era a prioridade de Deus e que Deus esperava. Que o tempo deles estivesse em primeiro lugar na vida deles. Ao contrário, eles simplesmente viver a sua própria vida e depois buscar a Deus em segundo lugar. E deixar aqui o templo físico, mas deixar de reconstruir, porque a preocupação maior era com seus bens. Nós estamos falando de uma salvação que é eterna. Nós estamos falando de uma salvação das nossas almas, não do nosso corpo, porque o nosso corpo perece, o nosso corpo vai ficar aí, mas o nosso espírito, a nossa alma, é que carece de ser salvo, porque nós somos uma alma e um espírito que está dentro do corpo. Mas o corpo vai deixar este lugar. O corpo vai voltar para a terra, mas a alma e o espírito vai voltar para Deus. E o objetivo de Deus, quando manifestou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, foi resgatar aquilo que se havia perdido. Ou seja, quando o pecado entrou no homem, entrou no mundo, tudo se perdeu. Mas aí vem Jesus e manifesta agora no seu próprio corpo, que é o templo de Deus, e manifesta ali a sua glória e resgate da nossa vida em si mesmo, para que eu e você, nós acabamos de cantar aqui, né, que nós somos filhos de Deus, e eu acabei de dizer que há uma condição fundamental para que a gente seja filho de Deus, é que precisamos crer na palavra de Deus, é que precisamos crer em Jesus, no sacrifício de Jesus, nos arrepender e tomar uma posição de mudar de vida, de mudar o nosso comportamento, fazer uma escolha correta, não deixar a nossa escolha andar junto com o que deseja o nosso coração. Eu creio que deve ser, em primeiro lugar, a gente deve imaginar o seguinte: olha, se eu sou um ser eterno e eu vou continuar na eternidade, mesmo que o pessoal vá me velar no velório, me levar para o cemitério, eu vou continuar. O meu corpo não vai continuar. As pessoas mesmo, quando chegar lá, vão olhar e dizer assim: olha, está na glória, ou aquele que nos busca Deus, está em outro lugar, que Deus o tenha, que Deus o tenha. Ou então outros assim: desse que eu sou, praticou tudo quanto é coisa horripilante, desse que eu sou, Deus é quem vai determinar. Mas a Bíblia diz que nós devemos crer e nascer de novo. Se nós devemos crer e nascer de novo, ele diz assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ver o reino do céu. Tem muita gente se enganando, tem muita gente achando que vai para o céu de qualquer jeito, porque Deus é amor. Às vezes a gente vê algumas coisas de pessoas tão influentes dizendo que Deus é amor, e isso é o suficiente para que toda alma seja salva, ainda que eles andem no pecado. É triste ver isso, mas pessoas que servem a Deus, que dizem a Deus, que foram tão influentes no Evangelho, mas têm umas declarações que acabam mostrando, acabam minimizando, acabam deturpando, acabam levando o nome do Senhor Deus em vão, como diz a palavra do Senhor. O profeta Ageu chama a nossa atenção no dia de hoje. Por quê? Tem muita gente que não entende que ele está atravessando um monte de luta. Olha só, ele disse assim: ó, por causa disso,
colhido pouco. Porque não é pelo fato da pessoa fazer alguma atividade na obra do Senhor, na casa do Senhor, até mesmo oferecer uma oferta, oferecer dízimo, que isso é o que Deus espera. Ele está mostrando aqui, olha, vocês têm plantado muito, vocês têm feito muito, mas vocês têm colhido pouco. Imagina isso, pensa nisso, como é que é isso? Você pega um campo grande de dois alqueires, né? Aqui é alqueire, né? Tá. 2 alqueires, e você lá planta lá, naqueles 2 alqueires, milho. E aí você vai colher, lá você coloca, lá dá, vamos supor, 1000 sacas de milho. E você consegue colher apenas 10 sacas de milho. Mas, poxa, mas eu plantei, fiz uma plantação que dava um retorno de 1000 sacas de milho. E eu estou colhendo apenas 10 sacas. Eu tive um grande trabalho, suei, minha família toda se empenhou, mas o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo ter resultado? Aí ele fala assim: bom, vocês comem, mas também não se fartam. Vocês nunca estão satisfeitos que vocês têm recebido das mãos de Deus os recursos para que vocês possam colocar dentro das suas casas o alimento, mas ele não é suficiente para saciar a fome da família. Logo quando vai abrir o armário, já sumiu tudo. É impressionante. Eu lembro, estava até conversando com a minha filha, falei assim: olha, às vezes a gente pega um montão de dinheiro na mão, quando de repente sobe. Cadê? Onde foi? Por que eu gastei esse dinheiro? Porque a gente está fazendo as coisas de maneira errada. Está priorizando coisas erradas, de uma forma errada, e está esquecendo de fazer aquilo que é melhor para o Senhor, aquilo que Deus quer de nós. Aí ele fala: mas não se pagam, bebem, mas não se satisfazem, estão sempre com sede. Quantas pessoas vêm à igreja, vêm, assistem o culto, recebem a palavra, mas estão sempre cansados, sobrecarregados, estão oprimidos. Quantos, às vezes, anos e anos servindo a Deus, mas continua deprimido, com depressão, com aflição, e não consegue se libertar, sendo triste, não tem alegria no coração. Quando a Bíblia diz que o fruto do Espírito que habita em nós é alegria. É alegria. Quando Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estão cansados, ou seja, ele fala: eu vos aliviarei. Muitas pessoas vão até o Senhor, mas nunca estão aliviadas, estão cansados e continuam cansados. Por quê? Porque estão fazendo da forma errada. Outro dia eu me dizia que sou motivação, mas aqui estão fazendo de maneira errada. Disse assim: olha, quando vocês se vestem, mas continuam com frio, né? Vocês recebem salário, e o salário de vocês é como se colocasse no bolso e saísse pelo buraco aqui no bolso. De repente foi todo embora. É assim: quem já carregou muito moeda no bolso? Aí você está lá com 30 moedas não, né? 20 moedas no bolso. Aí você vai pegar aqui, só tem 10, né? Mas tem um buraco lá no bolso que você não viu. E de vez em quando você vai andando, a bala vai vir e vai cair. Recebe salário. Tem saco furado. Agora, ele diz por quê? Porque vocês estão vendo. Veja, ele disse assim: ó, primeiro ele fala assim: vê onde os seus caminhos o levaram. Não é os caminhos de Deus, os nossos caminhos. As pessoas, elas querem servir a Deus andando nos próprios caminhos, não nos caminhos de Deus. Porque Deus nos chama para andar nos seus caminhos. O próprio Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Venha após mim. Ele não está falando assim: vai você na frente e eu vou atrás. Não, ele está dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha aqui. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Ele não falou assim para você parar de fazer as coisas, parar de trabalhar, parar de sustentar a sua casa, nada disso.
Mas Ele está falando para você seguir Ele, fazendo o que você está fazendo, trabalhando, estudando como você está estudando, se esmerando como você está se esmerando, seguindo Jesus. Muitas pessoas estão deixando de seguir os princípios da palavra de Deus, estão criando seus próprios princípios de valor, estão criando a igreja do relativismo, estão criando a igreja do amor, estão criando a igreja de tudo pode, quando a palavra de Deus diz: olha, se não nascer de novo, não vai entrar no reino do céu. É simples. Porque a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Não adianta a gente chegar e dizer assim: não, peraí, aqui diz assim, mas não é bem assim. Não é bem assim. Existe interpretação, né? Igual a Constituição, né? É muito claro, mas nós temos o poder de interpretá-la, né? Aí ele interpreta ao seu bel prazer. Muitas pessoas estão interpretando a palavra de Deus ao seu bel prazer e não estão cuidando do templo de Deus. Estão deixando de buscar a Deus, estão deixando de ter uma vida santa, estão deixando de buscar a santificação, estão começando a trazer para dentro das igrejas, trazendo para dentro dos templos, trazer hábitos e costumes que o mundo criou, e que eles acham bonito. É bonito. Isso quem tem a ver isso? Não tem nada mais. Não, tudo bem. Mas eu vi que o fulano que estava lá na igreja falou que pode. O pastor fulano de Deus lá disse também que pode. Quer dizer, o pastor falou, eu faço. Eu já vi esse filme, viu, gente? E tem gente que fez as coisas porque o pastor falou. Não é porque a palavra de Deus falou. Porque o pastor, ele é o profeta de Deus. Ele tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Ele vai ser responsável se ele ensinar errado. Ele vai ser responsável se ele minimizar o pecado, se ele levar o nome de Deus em vão. Eu me lembro que um certo irmão que eu conheci, não vou nem falar a posição dele que eu conheci. Ele falava assim para a igreja, falava lá, diz assim: não levar o nome de Deus em vão. Deus não tem nome. Deus não tem nome. Ele falava: Deus não tem nome. Você sabe o nome de Deus? Deus não tem nome. Então isso aqui é no sentido alegórico. Quando eu deixo de andar, dar testemunho de Jesus na minha vida, eu levo o nome de Deus em vão. Quando eu falo que sou servo de Deus e minto, eu estou levando o nome de Deus em vão. Quando eu falo que sirvo a Deus e engano, eu levo o nome de Deus em vão. Quando eu falo que sou servo de Deus e xingo, eu estou levando o nome de Deus em vão. Por quê? Porque aquela pessoa que está lá, que sabe que eu estou indo servir a Deus, que eu estou na igreja, olha, crente lá, olha como é que está levando o nome de Deus em vão, porque aquela pessoa está se escandalizando pelo meu comportamento, pelos meus atos. Se nós deixarmos de pregar a verdade da palavra de Deus, Deus vai cobrar de nós. Porque o que a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Quantos agora estão criando as rodinhas dos crentes, né, para encher a cara de vez em quando, né, e para se embriagar? Mas se nós se embriagarmos com os crentes, está tudo bem. Com os irmãos, né, lá no salão de baixo da igreja, ou no restaurante que a gente for, só a igreja, tem problema se ficar meio zucrinadinho. A palavra de Deus diz que a gente deve fugir da inveja. Então, é o que a palavra de Deus diz. Quando ela fala da postura que nós devemos ter, é o que a palavra de Deus diz, não é interpretativo. Há algumas coisas na Bíblia, como as parábolas de Jesus, são interpretação, é interpretativo. Mas aquilo que a Bíblia diz que há abominação a Deus, é abominação. E os homens de hoje, até mesmo igrejas hoje, estão relevando tudo isso e dizendo: bom, não é bem assim. Hoje, o amor de Deus cobre todas essas coisas. Isso era cobrado de Deus no tempo da lei, mas agora nós estamos vivendo
se Jesus não tivesse sido crucificado. Se ele não tivesse oferecido o seu corpo e o seu sangue por nós, a gente não seria salvo. Todos nós estaríamos perdidos. Perdidos. Por isso que ele se manifestou, porque homem algum podia trazer salvação aos homens, por mais justo que ele fosse. Porque na realidade não existe gente boa, sabia? Tem gente que elas praticam coisas boas, mas ela essencialmente não é boa. Sabe por que não é boa? Porque ela nasce no pecado. Nasce no pecado. Ainda que os seus atos, o seu comportamento, suas atitudes venham de práticas de bondade. Porque você imagina, tem um grupo de pessoas aí que fazem obras sociais melhor do que a igreja. Então eles merecem ser salvos, não a igreja, porque eles são generosos demais. Tem outro grupo de pessoas aí que oram 5 vezes por dia e que não perdem o sol. Quando chegou aquela hora, eles param tudo e vão orar, fazer essas orações. Então, ou seja, são fiéis nessas coisas. Mas e aí? E o que isso pode levar à salvação do homem? Esse tipo de comportamento o único que pode salvar o homem é Jesus Cristo. Agora, ele nos chamou e nos salvou para ser instrumentos dele na terra. Ele nos enviou para os seus discípulos. Ele diz assim, que ele nos chamou para que a gente vá e dê fruto, e o nosso fruto permaneça. Que fruto é que nós damos? O fruto de um templo que foi construído para a glória de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos para a glória de Deus. E hoje nós somos o templo do Senhor e não podemos deixar Ele de qualquer maneira. Nós devemos cuidar daquilo que é do Senhor. Agora, não é carne, gente, não é a carne. Que eu vou tomar banho 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, para ficar bem limpinho, para agradar a Deus. Não é isso, não é a carne. As nossas atitudes, o nosso comportamento, como agimos por meio desse povo, que nós chamamos templo do Espírito, nós estamos usando ele para outras coisas. Mas a Bíblia diz que o resultado de agir dessa forma não vai saciar a fome, não vai, o nosso salário não vai ser próspero, nem vai multiplicar, e nós vamos trabalhar e vamos colher muito pouco. A intenção de Deus, o desejo de Deus é nos abençoar. Agora, a gente tem que entender que bênção de Deus não se traduz em bens que a gente possui. Bênção de Deus é o quanto da presença dele eu tenho. A bênção do Senhor é ele que quer e não acrescenta dores. Veja bem, você que está vendo a gente pela internet, veja como é que está o templo do Senhor. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Como você tem cuidado da sua vida? Aqui, Deus disse para eles: olha, por causa dessas coisas, da maneira que vocês têm andado, da maneira que vocês têm feito, vocês não têm conquistado nada. Não tem a bênção. Não tem a bênção da prosperidade. Não tem a bênção do alimento. Vive cansado, vive fatigado. Agora, aquele que serve a Deus, o que alegra o coração dele é a presença de Deus. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus diz que ele nos deu o fruto do Espírito. E quando ele faz, relata ali o fruto do Espírito, ele diz que o fruto do Espírito é, em primeiro lugar, amor. Então, eu manifesto o amor de Deus e eu sou amado. Quem tem o fruto do Espírito e não manifesta o amor, tem algum problema aí. Não sei que tipo de fruto é esse, mas peraí, ainda tem mais. Mas assim, que o fruto do Espírito é amor. E aí, o segundo é paz. As pessoas, muitas pessoas não vivem em paz dentro de casa, principalmente na igreja, são tudo bonitão, mas em casa não tem paz. Aí, o fruto do Espírito é paz. Ele não entra em contenta. Ele está, por mais que haja luta,
mais que ele seja cercado por adversidade, ele continua em paz. E o terceiro, eu falo assim, o fruto do Espírito é alegria. 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 Eu sempre falava para meus filhos assim, chegar de manhã, acordava eles, e eles ficavam mal-humorados. Eu falava assim, ó, aqui na minha casa eu não aceito mal do outro, né? Falando, como eu vejo Deus. Muito embora a gente pode até se irritar, mas permanecer com a irritação a ponto de ferir um ou outro, isso está errado. Porque nós temos o fruto do Espírito que é maior do que o nosso corpo, é maior do que as nossas emoções. Até parece, quer dizer, que as nossas emoções são maiores do que o fruto do Espírito está em nós. Mas a Bíblia diz que o fruto do Espírito é a alegria, bondade. Eu faço bem sem esperar algo em troca. Eu faço, sou bom porque eu sou bom, ainda que faça mal, mas mesmo continua sendo bom. E é fidelidade, você é fiel porque você é fiel, independente se alguém fez algo por você ou se alguém te deu alguma coisa em troca. Fruto do Espírito é perseverança, a pessoa está sempre acreditando, esperando Deus pacientemente para que Deus transforme aquela outra pessoa. Eu estou ouvindo bem rápido e falando, e aquele Deus do Espírito ele se domina, porque o Espírito está nele, o Espírito domina o próprio, ele tem dos gomos desse fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, ou seja, ele na hora de tomar ali a iniciativa de agir de maneira agressiva, ele recua. Ele recua. Porque o Espírito está nele e fala, opa! E ele então deixa que o Espírito de Deus se manifeste através da vida dele para dominar aquele momento. Eu vou só dizer o que aconteceu comigo quando eu tinha uma empresa. Um dia eu estava descansando no carro e estava com uma gripe, dor no corpo, então estava com o carro lá parado, de repente o cara veio estacionar o carro atrás e tum! Eu saí do carro, o que é isso? Eu falei, isso aí mesmo. Ah, ficou paquinho mesmo, acabou. Você vai fazer o quê? Ele falou para mim. Não vou fazer nada, né? Ele continuou falando. Aí eu falei, peraí, eu fui abrir o porta-mala e peguei um ferro. Eu carregava um cano grande assim, para quando furasse o pneu, eu pudesse então trocar o pneu. Então eu carregava aquele cano para ajudar a alocar ali a chave de roda. Eu fui lá, quando eu botei a mão no ferro, que eu coloquei a mão fora, na mesma hora eu parei, e nessa hora o meu sócio, que não era crente, ele era de uma seita japonesa, ele veio, calma, chegou, ele falou, se você dependesse daquele testemunho para ser crente, ele nunca tinha sido crente. Mas ele viu que eu me arrependi, que eu fui lá depois e pedi perdão para o rapaz, que eu tinha pegado o ferro na mão. Mas o Espírito Santo de Deus não deixou que eu pegasse aquele ferro e tacasse nele. Na mesma hora ele alegou, opa, porque o Espírito Santo de Deus ele jamais deixa de agir em nós. Deus não mandou o fruto do Espírito só para ficar no cantinho na nossa vida, não. O fruto do Espírito está ali para agir em nós. Amém. E através de nós. Amém? Amém? Gente, guarda essa palavra no seu coração, guarda você aí na internet, porque é importante nos dias que nós estamos vivendo, a gente procurar, até mesmo se precisar ser extremo, seja extremo, por guardar a palavra de Deus. É para ser radical, seja radical, não no mau sentido, não. Radical é bater nos outros, esse radicalismo a gente não quer, não. Mas a gente diz assim, ele é radical, ele é Bíblia. Bíblia, seja Bíblia. Seja Bíblia sempre. Não aceite o pecado, não aceite a mentira,
não aceite as impurezas, não aceite o palavrão, piada, não aceite nada daquilo que é imoral, não aceite a imoralidade. Aceite servir a Deus, agradar a Deus, porque todo aquele que agrada a Deus, ele começa a reconstruir. Começa então agora, se preocupa agora em colocar o templo no lugar, e a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. A presença de Deus, ela vai se manifestar de maneira poderosa na sua vida e através de nós. Vamos ficar em pé. Pai, nós te agradecemos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui reunidos diante da tua presença. A tua palavra, Senhor, ela vem de encontro com a necessidade de cada um, Pai. Pregamos aqui a tua palavra. O Senhor, ó Deus, que faz com que ela, como semente, venha, Senhor, germinar no coração. Nós somos profetas do Senhor. A tua palavra diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Com chuva, sem chuva, a gente prega a palavra do Senhor em nome de Jesus e não devemos abrir mão dela em momento algum para a glória e honra do nome do Senhor. Abençoa cada irmão daqui da nossa igreja. Aqueles que não vieram, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, a Deus. Sim, eles Pai. têm oportunidade. Hoje eu sei que eles foram aí feitos aí com essa chuvarada toda e muitos não puderam estar aqui conosco nesta noite. Pai, em nome de Jesus. Bom, eu creio que aquela outra parte não vai fazer porque não tem, né? Se alguém trouxe alguma oferta, alguma coisa, né? Para oferecer, tem sim, ó, glória a Deus, né? Se Deus tem tocado seu coração para contribuir com a obra do Senhor, com a casa do Senhor, levante aí o seu envelope, pega o envelope vazio, não tem problema não, Deus viu seu coração e vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por aqueles que cooperam com a casa do Senhor. Que possa o Senhor fazer prosperar na mesa e na casa e no salário de cada um dos seus filhos para a glória no nome de Jesus. Bom, gente, terça-feira então nós temos o nosso culto de. Agora é diferente, né? Mas é de oração e ministração da palavra, de aprendizado, né? Da palavra. Nós estamos empenhados a ensinar a palavra de Deus para que a gente não possa ser cobrado depois. Também, na quarta-feira, eu gostaria de que vocês incentivassem pessoas, convidassem pessoas para estar com as nossas irmãs aqui, com a gente aqui, na quarta-feira, às 15 horas, nós temos um culto tarde com a palavra. Tá? E você é o nosso convidado. Na sexta-feira, o nosso grupo familiar vai ser lá de novo no condomínio, na casa do Marcelo. Domingo que vem, às 19 horas, nós também estaremos aqui num grande culto a Deus. Nós estamos também aí com uma programação, que é uma programação especial, gente, que é a palestra para casais. Ali, né? Dia 29 de 10, às 20 horas, reavivar e crescer. Reavaliar, né? Eu estou ruim de leitura. Reavaliar e crescer. Então, convide as pessoas, gente. É importante. Isso, existe muito conflito nos lares, nas famílias, nos casais, e que muitas vezes eles não encontram o caminho. Nós vamos ter aqui a palestra para que a gente possa buscar em Deus, né? A bênção do Senhor sobre o casamento, sobre a união desses casais em nome de Jesus. Mais alguma coisa? Não? Vamos erguer as nossas mãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre presente na sua vida. Que o amor de Deus, nosso Pai eterno, inunde no seu coração e que você possa manifestar esse amor de Deus por onde quer que você ande. E que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, te console, use a tua vida para consolar todos aqueles que estiverem aflitos e necessitados perto de você, em nome de Jesus. Que Deus possa te dar uma semana abençoadíssima. Pelo poder do nome de Jesus. Amém.